Eu sou Daniela Rosa e eu estou aqui para mais uma aula da segunda semana de Educação Perinatal para profissionais do parto. Essa semana, oferecida pelo Gentle Birth Brasil, é uma semana em que nós, profissionais do parto, nos encontramos para falar de diversos temas profundamente relevantes e cada vez mais relevantes para o cenário da perinatalidade, que é a nossa área de atendimento. Eu tenho muita honra de poder estar aqui hoje para falar de um tema que é muito espinhoso na sociedade brasileira e que, por ser espinhoso, acaba sendo relegado a um certo esquecimento ou a um desejo de esquecimento. Acontece que as tramas sociais nas quais estamos envolvidas não nos deixam esquecer do racismo estrutural, e a obstetrícia e os novos desafios são o tema dessa nossa conversa. Eu quero começar compartilhando com vocês uma tela e retomar aqui um pouquinho uma definição que certamente já está bastante clara, mas que eu quero que seja o ponto de partida aqui para as nossas reflexões. A perinatalidade é o campo relacionado ao ciclo gravídico puerperal, que envolve desde a concepção, ou perspectiva de, a gestação, parto, puerpério, além dos temas da infertilidade, entrega de bebês em adoção, abortos, óbitos de bebês, entre outros. Mas por que é tão importante assumir como ponto de partida para a nossa conversa hoje a definição da perinatalidade? Porque falar sobre racismo neste contexto, é falar de um dos múltiplos fatores que podem atravessar qualquer uma dessas experiências. Até porque o racismo é um dos fatores que atravessa toda a nossa experiência enquanto sociedade no Brasil. A experiência de pessoas negras na sociedade brasileira, ela é constantemente atravessada e influenciada pelo racismo e pela discriminação. E no período gravídico puerperal, isso não é diferente, embora reconhecer seja um dos nossos grandes desafios. É um desafio em qualquer instância da nossa sociedade, mas eu gosto de refletir que no período gravídico puerperal, nós estamos lidando com uma oferta de um serviço que tem o cuidado como foco central. A gente sabe que tem muito a burilar, a gente sabe que tem muito a amadurecer esse nosso cuidado e a maneira como a gente olha para as pessoas de quem a gente cuida. Acontece que, na própria formação da maioria dos profissionais que atendem, que trabalham nessa área, fica subentendido que todos devem ser tratados da mesma maneira. Fica subentendido que todos somos iguais. E sim, eu concordo de um certo ponto de vista. Mas talvez questionar, refletir um pouquinho sobre essa forçada igualdade que a gente impõe a todos e todas que estão diante de nós, seja importante para entender que, muitas vezes, dependendo da experiência pregressa, dependendo de quais atravessamentos eu tenho nessa vida, eu preciso sim oferecer um cuidado diferenciado. Não diferenciado, jamais, para pior. Não diferenciado num sentido de afastar essa pessoa daquilo que é o bom cuidado, mas diferenciado levando em consideração que aquilo que ela me traz é diferente. O racismo, ele é um marcador social em saúde e ele precisa ser considerado, porque jamais, em momento algum, eu vou conseguir olhar para uma pessoa preta que eu recebo, olhar para uma pessoa negra e simplesmente deixar de lado que aquela vida, aquela experiência, em alguma medida foi marcada por aquilo que a gente compreende como o nosso racismo e pela maneira como as nossas relações raciais foram sendo organizadas. Tem um elemento bastante interessante e fica aqui uma dica para que vocês assistam esse pequeno vídeo do professor Silvio de Almeida, em que ele diz: todo racismo é estrutural, porque o racismo não é um ato,
O racismo é processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. Claro que não é tema aqui desse vídeo, mas eu não estou perdendo de vista o fato de que o machismo também é estrutural. Nós temos outras tantas questões que na sociedade brasileira vão reproduzindo a subalternidade de grupos tidos como nocivos para a nossa sociedade. Com o racismo, é exatamente isso que acontece. Mas aqui eu também gosto de fazer um outro parênteses. Ficou muito popularizado nos últimos anos, nos últimos tempos, a ideia de racismo estrutural, o conceito de racismo estrutural. E sim, ele dá conta de explicar, ele dá conta de nos ajudar a compreender como é que essas tramas resultam nos dados que eu vou apresentar daqui a pouco. No entanto, eu não quero que você que está aqui me ouvindo, que está aqui participando dessa semana e que está aqui se mobilizando em torno de termos tão especiais e tão essenciais para a atenção à perinatalidade, eu não quero que você chegue nesse momento olhando para o conceito de racismo estrutural como algo que vai explicar o nosso cenário. Não é um ponto de chegada, né? Não é como aconteceu recentemente numa determinada equipe de cinema que começou a filmar uma obra e criticado sobre o fato de, apesar da obra retratar a trajetória de uma pessoa negra, não haver na equipe e não haver na direção, enfim, pessoas negras trabalhando. A justificativa de uma das pessoas que eu li na imprensa, e isso foi amplamente divulgado, foi: mas por conta do nosso racismo estrutural? Não. Racismo estrutural não deve ser usado aqui como uma justificativa para explicar uma ausência ou para explicar uma prestação de serviço não satisfatória. Mas ele deve ser usado principalmente como elemento para compreendermos o porquê estamos num cenário desse tipo, mais um ponto de partida para o nosso trabalho, para aquilo que a gente precisa modificar. Como eu disse alguns minutos atrás, falar de racismo é sim falar de um tema bastante espinhoso. É sim falar de um tema bastante negado pela nossa sociedade como um todo, né? E muito já se falou sobre isso e acho que é muito bacana que vocês se aprofundem naquilo que já foi uma forma de entender o nosso país, que é a ideia, né, a nossa malfadada ideia de democracia racial. Né? Nós não vivemos em uma, mas ainda existe uma certa insistência em pensar que as nossas relações elas são mais harmoniosas do que realmente são, o que não é verdade. Mas quando a gente vai falar de perinatalidade, tem um elemento que é fundamental, que é a base, que é o pilar para aquilo que a gente considera as boas práticas em assistência perinatal, que são as evidências. O que a gente tem em termos de evidências, portanto, quando o nosso tema é o racismo? Poucas pesquisas, né, com foco nas influências da raça e cor, no tocante à experiência da gestação-parto, foram conduzidas no Brasil. Isso tem mudado significativamente nos últimos anos, com várias pesquisadoras e pesquisadores que têm sim se debruçado sobre essas questões. Né? Mas tem um estudo que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa nossa aula, chamado A Cor da Dor: Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil. Esse estudo vocês acham muito facilmente na internet, assim como acham tantos outros estudos quando buscando, né, fazendo uma busca nesses temas. Mas esse estudo ele teve como objetivo avaliar as iniquidades na atenção pré-natal e parto de acordo com raça-cor, utilizando o método de pareamento baseados nos scores de propensão. Toda essa metodologia está muito bem explicada e muito bem apresentada no texto. Os dados são oriundos da pesquisa Nascer no Brasil, uma pesquisa nacional sobre parto e nascimento, um estudo de base populacional de abrangência nacional, com entrevista e avaliação de prontuários de quase 24 mil mulheres. Todo mundo também consegue ter acesso aos resultados e aquilo que a pesquisa nos apresenta. Pois muito bem. Quando olhados, né, quando esses dados foram olhados, pensando na perspectiva raça-cor, e aí aqui, né, trazendo os termos usados pelo IBGE, né, preto, parto, branco, enfim,
né, as categorias usadas pelo IBGE, quando esses dados eles foram analisados a partir dessa perspectiva, o que a gente pôde observar é que sim, o campo da perinatalidade ele reproduz, infelizmente, o mesmo estado de coisas, a mesma situação que é a experiência da população negra no Brasil. Né? Quando eu estou falando da experiência da população negra no Brasil, eu estou pensando aquilo que estatisticamente a gente pode acessar, que são os dados de vulnerabilidade social, os dados de desigualdade salarial, os dados de menor acesso à educação, os dados de menor tempo de escolaridade e todos aqueles que com bastante frequência são expostos na mídia e têm ganhado mais visibilidade nos últimos anos. No campo da perinatalidade, infelizmente, isso não é diferente. E aí eu selecionei alguns trechos desse texto, que, como eu já disse, recomendo fortemente que vocês façam a leitura, alguns trechos desse texto para a gente analisar, para a gente pensar um pouquinho. Né? Nessa análise comparativa, né, de pretas versus pessoas brancas, né? E aí está aqui falando da subamostra, tem todos os dados, mas o que se percebeu foi que as puérperas de cor preta possuíram maior risco de terem um pré-natal inadequado. Né? Falta de vinculação à maternidade. Né? Então, quando eu tenho lá uma pessoa gestante que inicia o seu pré-natal, ela vai para atenção básica ou vai ser encaminhada para atenção de alto risco, né, dependendo ali da situação que ela está experimentando, e ela já vai saber, ela já vai ser vinculada a uma maternidade, ela vai saber para qual maternidade ela deve se deslocar quando entrar em trabalho de parto. Essa é a ideia de vinculação à maternidade, que inclusive é garantida por lei, chamada Lei do Vínculo. Na pesquisa, ficou muito claro que mulheres da cor preta têm menos vinculação à maternidade, a maternidade de referência, né, para atenção ao parto dela. A ausência de acompanhante, pessoal. Sabemos o quanto isso no Brasil, apesar de ser lei já há 15 anos, é uma lei que fez 15 anos agora no mês de abril, o quanto ainda cabe luta para a garantia de diversos dos direitos que pessoas em trabalho de parto têm. Mas quando a gente observa a ausência do acompanhante, ter negado a possibilidade de acompanhante, a gente sabe que mulheres negras são mais atingidas por isso. E a peregrinação para o parto acaba sendo maior para mulheres pretas. Né? Estou pensando aqui a primeira categoria ainda, lá conforme aquelas apresentadas pelo IBGE. Claro que aqui, né, quando a gente fala de peregrinação para o parto, está ligada também à falta de vinculação à maternidade, né? Ou seja, ela chega no primeiro serviço, não é acolhida naquele serviço, tem que ir para outro lugar até conseguir um lugar para dar à luz. As pretas também receberam menos orientação durante o pré-natal sobre o início do trabalho de parto e sobre as possíveis complicações na gravidez. Isso aqui, como, né? Vocês sabem, eu trabalho como doula, educadora perinatal, e eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me ouvindo entendem o quanto é fundamental a educação perinatal. Inclusive, foi tema já de uma aula aqui nessa semana. A educação perinatal é aquilo que vai possibilitar a mulher ler as condições em que ela está, entender os processos pelos quais ela vai passar e só assim dialogar também com o profissional técnico. Eu enxergo um grande ganho para o profissional técnico quando nós temos pessoas que entram em trabalho de parto, mas que também estão informadas a respeito daquilo tudo, inclusive tendo a pessoa que é acompanhante também informada. O que se sabe a partir dessa pesquisa, né, o que se constata a partir dessa pesquisa, é que mulheres pretas também receberam menos orientação durante o pré-natal sobre o início do trabalho de parto. Né? E esse é um dado bastante complicado, porque isso leva a uma série de desdobramentos que não são bem-vindos para esse processo. E aí, apesar de terem menor chance para uma cesariana e de intervenções dolorosas no parto vaginal, como episiotomia, uso de ocitocina em comparação às brancas, as mulheres pretas receberam menos anestesia local quando a episiotomia foi realizada. Né? Claro que aqui a gente já está falando
de um procedimento sobre o qual não há nenhum tipo de evidência sobre a sua real necessidade, né? Mas, para além disso, ainda assim, né, a gente sabe que, infelizmente, ainda assim ele segue sendo realizado, mulheres pretas recebem menos analgesia local para sofrer, no momento em que vão sofrer uma episiotomia. Mas aqui no meio desse parágrafo tem um ponto que eu quero muito refletir com vocês, que é o seguinte: há menor chance para uma cesariana e para intervenções dolorosas. Aqui tem um dado interessante, que é o seguinte: talvez à primeira vista a gente olhe para esse dado e pense, nossa, que bom, né? Então tem menos intervenção. Mas é preciso analisar isso a partir de uma segunda camada de reflexão, que é a seguinte: se eu estou pensando numa estrutura e numa atenção obstétrica, num cenário intervencionista, né? E aqui não é nenhuma defesa desse cenário, né? Mas se a gente tem aqui um cenário intervencionista, em que uma mulher chega a ele e não tem intervenção, eu tenho aqui um outro dado que também já foi apresentado em outras pesquisas: o fato de que essa mulher, na verdade, ela não é assistida, ela não é cuidada, ela não recebe a atenção que muitas outras acabam recebendo, ainda que uma atenção absolutamente questionável. Tá? Então, entendem quando eu estou refletindo? Quer dizer, eu tenho um cenário em que todo mundo que passa por ali, né, de alguma forma vai ser tocado, vai ser olhado, enfim, vai ser atendida, e ali eu tenho menos intervenções, né? Eu tenho menos acesso à intervenção, e aí menos acesso à analgesia, ainda que seja a pedido. E aqui tem um dado, né, que, enfim, essa aula, gente, é muito um convite, né? Porque eu vou citando algumas outras coisas também, é muito um convite, é muito uma abertura para que vocês se aprofundem nessa discussão. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, dados que foram publicados por volta de 2016, 2017, a partir daquilo que foi coletado na ouvidoria da Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, que mulheres negras relatam menos acesso à analgesia. E aí, quando alguns profissionais técnicos foram consultados a respeito disso, né, eu me lembro muito de um médico falando a respeito disso, num curso que o próprio Ministério da Saúde promove, ele dizia assim, mas é porque a mulher preta é mais forte. Então, infelizmente, isso ainda povoa o imaginário, né, que é uma crença escravista, né, que é acreditar que um corpo é mais forte, fez parte de toda uma narrativa que era necessária, né, que acreditava-se ser necessária, né, historicamente, porque eram corpos maltratados, eram corpos relegados ao trabalho pesado, né, como pessoas escravizadas. Então isso fica no imaginário, né, é mais forte, né, e eu me lembro muito de uma pesquisadora amiga, né, que trabalha com a questão indígena, né, que ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, né, corpos racializados tendem a ser vistos como essas mulheres tendem a ser vistas como melhores parideiras, né? O que muitas vezes vai significar um cuidado menos atento, né? E aí, seguindo para um próximo ponto, né? O artigo segue ali apresentando, né, essa comparação, e aí passa para comparar as mulheres autodeclaradas pardas, né? E também presente aqui inadequação do pré-natal, ausência de um acompanhante, menor risco de uma cesariana, né? E aí a gente sabe em que condições, né? Esse chamado parto frank também acontece de uma forma muitas vezes traumática para essas mulheres e apresenta uma maior chance de nascimento pós-termo em relação ao nascimento termo completo. Volto a dizer aqui, né? Embora seja um ponto que talvez à primeira vista, né, e em contextos de uma boa atenção, ele é sim um ponto que é muito bem-vindo, mas que aqui pode sinalizar uma ausência de cuidado e de atenção. E aí a pesquisa nos traz uma reflexão que é a seguinte:
foi identificado um gradiente de cuidado menos satisfatório para mais satisfatório entre pretas, pardas e brancas, para a maioria dos indicadores avaliados, evidenciando aspectos do funcionamento cotidiano dos serviços de saúde que resultam em benefícios e oportunidades diferenciadas segundo raça, cor, com prejuízo para as de cor mais escura. Como eu já disse, recomendo fortemente que vocês façam a leitura desse artigo. Mas aqui eu preciso fazer uma nova pausa para conversar com você sobre um ponto fundamental. Talvez você que está aí me assistindo está pensando o seguinte: o quê? Eu recebo todo mundo igual no meu serviço. Todo mundo que passa por aquela porta eu vou oferecer o mesmo cuidado. Calma, ninguém aqui está falando de um CPF. Ninguém aqui está falando de um indivíduo ou de uma pessoa que ali, naquele momento, escolhe discriminar, escolhe ser racista, embora saibamos que sim, essa figura existe, infelizmente. A gente está falando de uma estrutura que, de modo geral, tende a oferecer um pior tratamento a pessoas pretas. Tendem a oferecer um cuidado menos satisfatório a pessoas pretas. E é muito importante que a gente tome cuidado para não achar que aqui, de forma alguma, não estou falando de um CPF, não estou falando de um CRI, não estou falando de um CRP, eu estou falando de uma sociedade que está estruturada de uma maneira que determinados grupos tenham acesso a uma atenção com menos qualidade. São pequenos ajustes, né? Claro que grandes ajustes estruturais, mas alguns pequenos ajustes na nossa atenção já nos ajudariam a olhar de uma forma menos pessoal, né? Porque se a gente toma como pessoal, fica algo bastante difícil da gente conseguir avançar, né? Mas sim olhando para a estrutura como um todo. Né? E eu queria dar um exemplo, encaminhando aqui para o nosso final, eu queria deixar um exemplo aqui com vocês, que são os nossos grupos, por exemplo, de gestantes. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão me ouvindo aqui têm grupos de gestantes, e claro, né, se vocês quiserem compartilhar comigo, Dani, vi tua aula, a situação que eu vivo é outra, eu estou muito aberta a isso também, né? Porque eu também estou pensando a partir de uma perspectiva, eu estou pensando a partir de um local, de uma cidade, de uma determinada região. Então, claro que essa aula vai chegar a lugares muito diferentes e que podem vir compor aqui a narrativa. Mas, pensando nos grupos de gestantes que a gente organiza, eu me lembro quando cheguei aqui no sul de Minas, eu criei um grupo de gestantes. Eu estava grávida do meu segundo filho quando vim para cá, criei um grupo de gestantes e aberto e gratuito, né? E propaganda em jornal, em vários espaços. E sempre me perguntava, né? Mas cadê as mulheres negras? Entendi na prática, né? Que eu precisava tomar alguns cuidados, né? Onde eu anuncio? Onde é que está esse grupo? Que imagem eu uso para anunciar? Que horário eu faço o meu grupo? E muitas vezes, claro que eu não estou dizendo aqui que toda mulher negra será uma pessoa em situação de vulnerabilidade, mas infelizmente no Brasil a gente sabe que quando pensamos em áreas de vulnerabilidade, grupos mais vulneráveis, infelizmente esses grupos têm um número maior de pessoas pretas nele. Eu preciso também modular onde eu vou oferecer e o lugar que eu vou oferecer, né? Alguns dos equipamentos, tanto da saúde quanto da assistência social, eles são equipamentos muito interessantes para a gente fazer os nossos grupos, para a gente pensar uma educação perinatal e para a gente pensar uma atenção que contemple efetivamente todas e todes que desejam um parto informado, um parto consciente. Porque quando eu falo, né, pensando aqui no tema dessa nossa conversa, de racismo estrutural, obstetrícia e os novos desafios, né, então é compreender que esse cenário ele está posto sim no nosso fazer, né, é perceber o peso
que tem nos nossos desfechos perinatais uma atenção que se atente a isso e assumir que esse desafio é de cada um de nós, de cada uma de nós, que estamos aqui nessa frente de trabalho que busca tornar o nascimento uma experiência verdadeiramente positiva para todos e para todas. Então, essa minha aula, né, essa minha fala, é muito mais um convite para você que está aqui me ouvindo. Um convite, se você está chegando nessa aula como sua primeira aqui da semana, que você veja as demais. Se você já viu as demais, siga conosco e depois se aprofunde. Pode nos buscar, nos encontrar, nos procurar nas redes sociais, na internet, para acessar mais textos, mais dados, mais análises e para abrir a sua escuta. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Fico feliz que você tenha aceitado esse convite e que o racismo seja verdadeiramente reconhecido como um delimitador da qualidade da experiência perinatal de muitas pessoas no nosso país. Que a gente possa mudar isso. Obrigada.